ali, eu já li a conta. Vocês que estão mais uma noite conosco aqui, mais uma tarde conosco aqui no Anhanguera Cast, o seu podcast do conhecimento da nossa faculdade Anhanguera, Polos Jandira, Rio Pequeno, Pirajussara e Vargem Grande Paulista. Tenho o prazer e a alegria de hoje receber uma pessoa muito renomada, com muito conhecimento, uma fisioterapeuta que está há mais de 22 anos na área, com pós-graduação no Brasil, fora do Brasil. Tem muitos assuntos que nós vamos abordar aqui. Junto comigo também o nosso professor da área de saúde, o professor Robson, também trará toda uma bagagem de conhecimento. Mas desta vez eu não vou fazer uma apresentação, não. Vou deixar para nossa convidada dar a sua boa tarde, já fazer a sua apresentação para a gente começar nessa roda de perguntas aqui. Seja bem-vinda, professora Renata Benhossi. Falei certo? Não, né? Benhossi? Tá valendo, é o tá Benhossi. Valendo. Benhossi, então é isso aí, professora Renata Benhossi, seja bem-vinda, já se apresenta e a primeira pergunta que eu já deixo no gatilho é sobre a importância dessa fisioterapia que olha além do tratamento daquela região, mas olha de uma forma global, pensando em qualidade de vida. Gostei demais dos seus últimos artigos, já indico a rede social dela, hein? Contigo, professora. Muito obrigada, boa tarde a todos, muita gratidão pelo convite. Estar aqui realmente faz parte daquilo que eu mais gosto, que é transmitir o conhecimento. E a gente realmente tocar já num assunto inicial aí que você está falando sobre qualidade de vida, né? A fisioterapia muito além daquilo que a gente chama de tratamento, mas pensando no antes, né? Não pensando na ação. Meu nome é Renata Benhossi, sou fisioterapeuta há 22 anos. Comecei a minha vida, né, profissional atuando dentro da clínica, como todo e qualquer recém-formado, né? Que sonha em ir para os atendimentos. Tive uma relação muito forte com os meus pacientes no sentido de desmistificar o adoecimento, né? O que levava essas pessoas a adoecerem no ambiente de trabalho e na clínica, né? E essa relação que eles tinham de que eles adoeciam por conta do trabalho, né? Quando você falava, olha, onde está a sua dor? Minha dor está na lombar, minha dor está no ombro, minha dor... O que você acha que tem em relação a essa dor, né? Poxa, é o meu trabalho. Então, as pessoas sempre levavam o trabalho como um fator de adoecimento. E aquilo começou a me acender um alerta, né? Eu falava, poxa, que relação é essa que a gente tem, né? Que as pessoas têm com o trabalho e que a gente adoece, né? E aí eu comecei a investigar um pouquinho esse universo fora, que até então, uma faculdade de 1998 não se falava tanto, né, em ergonomia, fisioterapia do trabalho. E então eu tinha os meus pacientes e eu ligava para os técnicos de segurança das empresas onde eles trabalhavam, né? Às vezes eles chegavam para mim, será que não é possível você pedir para eu trocar, né, o meu ambiente de trabalho, eu não consigo fazer tal coisa, para eu fazer outra? Eu falava, não conheço o seu ambiente de trabalho, a gente precisa conhecer, falar um pouquinho melhor sobre ele, né? E aí eu fui adentrando esse universo aí, né, das empresas, e 22 anos de formação, 18 na fisioterapia do trabalho e ergonomia. Sou, assim, apaixonada realmente, né, chão de fábrica. Legal. E é isso, é pensar na qualidade de vida, mas pensando na causa, né, não só tratando ali as questões do adoecimento em si, mas o que te leva a adoecer, né, e o que a gente pode fazer enquanto trabalho realmente preventivo para que você realmente, né,
viva melhor essa relação com o seu trabalho, né? Até porque nós estamos vivendo mais, né? Que bom, né? Expectativa Que bom. de vida, A expectativa tá alta. a expectativa de vida tá alta. Essa expectativa, claro, tem relação com a tecnologia, né? Então, assim, os exames de ponta, né? O professor Robson pode falar muito bem sobre isso. Então, graças à tecnologia, a gente está conseguindo, de fato, diagnosticar melhor, né? Propor tratamentos melhores. Isso é tecnologia, mas a gente também tem uma relação com a tecnologia que também não é muito boa, né? Tá. Porque quanto mais tecnológico, mais parado, mais sedentário, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, quem apadrinhou, né, a tendinite, Lerdort, né? Realmente foi o quê? Foi a digitação, né? Foi o computador. Então, as pessoas digitavam, a gente fazia aqueles cursos, né? De datilografia, tinha o diplominha, mas eu datilografava, eu mudava o padrão de músculo pro virar, porque eu tinha que virar a folha. Quando eu errava, eu tinha a fitinha. Na hora que eu terminava aquilo, eu tirava o papel, eu levantava da minha cadeira, eu ia até a pessoa que eu tinha que levar esse papel, né? E hoje não. Hoje a tecnologia, eu digito, se eu preciso mandar o documento, eu digito, se eu erro, eu digito. Então, e isso faz com que realmente a gente fique cada mês mais parado, Quando né? não fala, né? Não, agora é tudo áudio. Tudo, e até a voz, né? Porque hoje, por exemplo, a gente já não se fala mais, né? É no teclado, né? Nós somos pessoas que a gente brincou na rua, pega-pega, esconde-esconde, né? E hoje as brincadeiras, elas são tecnológicas, cada vez mais tecnológicas. Então, existe essa relação também de melhorar a qualidade de vida, mas, de fato, a tecnologia, e a gente estava falando um pouquinho aqui nos bastidores, né, de indústria 4.0, né, de várias situações aí que são preocupantes, mas estamos aí nos desafios, né, é um caminho sem volta. Eu estou aqui no papel de quem não é da área da saúde. Então, quando a professora falou do LER, né, lesão por esforço repetitivo, né? Então, a pessoa, só para você que está nos acompanhando, a importância desse debate que nós estamos falando aqui. Tem pessoas que falam, né, professor Robson, mas é só uma dorzinha aqui, dá para continuar trabalhando, dá para aguentar. Atenção nas próximas respostas, viu? Atenção, porque é uma dor pequena que vai aumentando, é um incômodo que vai aumentando, e quando você pensa que não, a sua produtividade não é mais a mesma, aquela dificuldade aumenta, pode avançar para outras questões. Então, tome atenção e fique ligado aqui. Agora a próxima pergunta é do professor Robson. Aí já é da área da saúde, eu sei que vem pergunta boa aí, professor. Boa tarde a todos que estão nos assistindo e ouvindo. Eu tenho uma pergunta para a Renata, seguinte, eu vi você comentando sobre prevenção, né, dos acidentes, da sua caminhada do trabalho, a sua jornada de trabalho. Então eu posso dizer, unindo com a minha área de imagem, que o ideal é que você fizesse o seu trabalho como se fosse uma academia. Perfeito. Faz uma série, descansa um pouquinho. Faz outra série, descansa um pouquinho. Para que eu não use determinadamente ou variavelmente o mesmo músculo todo o tempo. Então, o ideal é que você pudesse ter algo mais cadenciado do que trabalhar 20 horas fazendo a mesma coisa. Perfeito. Você concorda dessa forma? Não, totalmente. A gente pensando lá falando um pouquinho do histórico, né? Da ergonomia realmente, do como ela vem surgindo, nós temos que pensar que nós éramos pessoas predadoras, né? Homens predadores. Então a gente caçava, a gente pescava, né? Ia lá, pegava o seu próprio peixe. Nós tínhamos uma atividade muito dinâmica, né? Enquanto ser humano. E com a Revolução Industrial, esses padrões mudam, porque a gente passa a deixar de fazer movimentos que o nosso próprio Criador deixou o corpo para realmente se movimentar, e a gente começa a entrar no mundo industrializado de produção em massa, onde a gente começa a ficar realmente muito parado, né? O que a gente chama de posturas estáticas. Exato. Que é exatamente isso que você falou, que o ideal é que a gente possa sempre ter as alternâncias posturais, porque no momento que eu tenho um movimento de contração, né? Eu tenho potencial de força, né? Eu aumento o meu potencial de ação, mas se eu mantenho por muito tempo isso, eu vou fadigar. Um exemplo clássico disso é o braço de ferro,
Porque a gente vai mantendo aquela contração, até que chega uma hora que a gente vai fadigar e você vai perder força, né? Então, a industrialização, ela traz predominantemente esse tipo de trabalho, né? Um trabalho mais estático. E quanto mais estático, mais nós vamos adoecer, né? Então, assim, se eu trabalhar por muito tempo sentado, eu vou adoecer. Se eu trabalhar por muito tempo em pé, eu vou adoecer. Então, é sempre importante que a gente tenha essas alternâncias posturais, né? E acho que explica um pouquinho disso que você comentou. Perfeito, professora. Tem uma pergunta, foi bom você falar, professor, sobre questão da academia, né? E tem a professora nossa de educação física, ela deixou uma pergunta aqui, eu vou pedir pro produtor colocar na tela, né? Uma pergunta da nossa professora de educação física, né? Ela tem essa preocupação também com algumas questões que vai ficar claro aqui na pergunta dela, né? Então, enquanto o nosso produtor está aí, vai colocar na tela, soltando a pergunta, a professora Cristiane, nossa professora de educação física. Vamos lá. Obrigada, um beijão, tchau, tchau. Nossa, excelente pergunta, né? Que bom, que os bom. Meus olhos brilham, brilham, porque eu digo que, graças a Deus, né, hoje a gente tem um modelo de avaliação e de tratamento, nós estamos chegando muito forte a isso, que é um modelo que a gente chama de modelo biopsicossocial, onde a gente vai fazer o tratamento, a avaliação, onde a gente vai olhar o indivíduo do ponto de vista biológico, né, psíquico e socialmente. Então, antigamente, nós tínhamos apenas o modelo médico, que era o diagnóstico, é o CID. Então, você tem uma lombar, você tem era um diagnóstico. Hoje não. E com esse modelo biopsicossocial, a gente consegue fazer justamente o que a professora trouxe, né, que é uma avaliação multiprofissional. Eu costumo sempre dizer para os meus pacientes que a reabilitação, a fisioterapia, o próprio nome já diz, é te reabilitar, né? É te tirar de um quadro de incapacidade que você está no momento para que possa te dar condições de você voltar à sua vida. Mas eu sempre digo para os pacientes assim, olha, eu tenho pacientes que ele vai fazer físio, ele vai melhorar e ele nunca mais vai voltar. E a gente tem pacientes que vai fazer físio, vai melhorar e daqui a pouco ele volta de novo. E qual que é a diferença de um para o outro, né? É o pós-fisioterapia. Porque eu digo, você precisa fazer atividade física. Você precisa procurar um educador físico, né? Então, essa relação que tem. E aí, levando para o ambiente corporativo, hoje a gente está falando muito de doenças psicossociais, né? Que são as doenças de CDF, que estão afastando e que, assim, a gente vê erroneamente muitas assim, propagandas enganosas, né? Porque, assim, quem hoje não está adoecido mentalmente, né? A gente vive numa área urbana, onde você sai a todo momento, você está exposto a assaltos, né? Preocupações diversas. Então, assim, de fato, a gente está adoecido. Mas isso tem sido atribuído ao trabalho de uma forma muito, assim, severa, né? Então, tudo é o trabalho. E aí a gente vê os vales terapias, né? Então, assim, fornecimento de diversas soluções onde você só está pensando na ação, né? O indivíduo está adoecido psicologicamente. Então, vamos dar para ele que seja uma ginástica laboral, que seja uma psicoterapia, né? Mas não pensa na prevenção, né? Então, no ambiente corporativo, eu acredito muito no poder da educação física e também do fisioterapeuta numa equipe multidisciplinar, no sentido de realmente conscientizar as pessoas de que o nosso corpo é uma máquina humana, que toda máquina ela precisa de manutenção preventiva e que se eu não fizer, né, a manutenção preventiva, e qual que é a nossa manutenção preventiva? É comer bem, é dormir bem e fazer atividade física. E a gente vive numa sociedade onde a gente dorme mal, come mal, né? E assim, e é sedentário, totalmente sedentário. Como é que é? Comer bem, dormir bem. Dormir bem e
fazer fazer atividade Ih, física. rapaz, produtor, tá ruim pra gente, meu. Eu nem vou perguntar. Olha lá, Nem vou perguntar. E aí a gente tem que falar que isso é muito importante. Porque a gente, assim, o professor Robson, muito provavelmente nós viemos de uma geração onde nós fomos criados para o trabalho, né? Então, ir para academia era coisas, não era supérfluo. Você vai querer ficar bonita, musculoso, né? Mas os nossos filhos já são criados de uma forma diferente, de que a atividade física é importante para essa manutenção do seu corpo, né? Tem exemplos na minha casa. O Vinícius adora academia. O Vicente vai muito pouco, gosta, mas ele gosta da parte esportiva. De participar de jogos, estar em jogos. O Vinícius ele é regrado, ele vai na academia, alimentação, whey protein. Então a academia, deixa eu ver se eu entendi. Então a academia, ela atua mais na prevenção do que, por exemplo, na recuperação de possível lesão e tudo mais. Sempre. Ela vai ser um conjunto. Eu tenho pacientes que ele faz a reabilitação e ele pode não estar totalmente reabilitado, mas a gente já enxerga ali um momento de falar, olha, agora você vai procurar um educador físico, né? Que vai ser importante. Agora, em termos de prevenção, a educação física ela é muito forte nisso. O ser humano, a partir dos 25 anos, ele começa a envelhecer fisiologicamente. A gente atinge o nosso pico de massa óssea, massa muscular, né? Enfim. E aí depois a gente vai mantendo aquilo e vai declinando aos poucos. Mas a partir dos 45 anos, nós vamos degenerando. Tá entendendo, hein, produtor? Tá entendendo. Aí, ó. Nós somos novinhos, né? Somos novos, não tenho 45 anos. Não, mas aí começa a pisar no freio. que é o degenerar? A gente vai perdendo massa óssea, a gente perde massa muscular, a gente perde a audição, a gente perde a visão. E a gente, ainda bem que a gente tá perdendo até a memória, né? Porque aí a gente não sabe quem tá nem limpando mais a gente. Embora, graças a Deus, vocês viram, né? Essa semana já saiu aí os artigos de medicamentos pro Alzheimer, né? Exato. Doença... Isso. Para evitar o Alzheimer. O Alzheimer. Interessante. E olha que fantástico isso. Então, assim, e aí o que é isso? Nós vamos viver mais. E para viver mais, o que a gente precisa? Correr contra o tempo desse processo degenerativo. E a gente só corre através desse processo degenerativo através da atividade física. E aí o papel do educador físico, ele é muito importante nisso, né? Eu tenho escrito, né, alguns artigos voltados à questão da qualidade de vida, os pilares, corpo, mente, espírito. E essa relação corpo e mente, para nós da área da educação, né, professor Robson, ela é um fato. Você começa a perceber que uma pessoa que cuida do seu corpo, cuida da sua alimentação, tem esse tempo de descanso, ele consegue ter uma produtividade no estudo muito maior do que aquela pessoa que a gente percebe que chega cansado do trabalho, que não dorme bem. Então, essa relação corpo e mente é muito presente. Então, muitas vezes a pessoa, nosso aluno, ele chega numa situação de quero fazer, e acontece isso conosco lá na Anguera, tinha um aluno que tava fazendo 3 cursos ao mesmo tempo. Gente. Perguntei pra pessoa, que hora que você dorme? Às vezes eu durmo, às vezes eu durmo no ônibus. Falei, vamos ter que trancar pelo menos um curso aí. Pelo menos 3. Né? Vamos ter que trancar curso aí. Porque não tem. Como coordenadora, a minha orientação, como instituição, a gente poderia falar, não, põe um quarto aí que dá tempo. Mas não, nossa orientação foi. No final, ela trancou 2 cursos, se dedicou a um para depois fazer o outro, para ter um tempo de qualidade com a sua família e tudo mais. Um dos cursos que era 2 cursos semipresencial. Um dos cursos ela passou para o EAD, que nós temos uma plataforma que facilita o processo de aprendizado estando em casa. Boa, então foram processos que nós adequamos para que ela tivesse tempo de cuidar do seu corpo, para aí sim trabalhar a questão da mente. Mas agora eu sei que o nosso professor Robson Fanton não é o entrevistado da noite, mas na área da fisioterapia eu acredito que tem que ter um diagnóstico, antes dali, precisa de um diagnóstico preciso, e a imagem passa a ser também uma ferramenta muito importante nesse processo. E nós temos aqui um professor, autor de 2 livros, né, professor? 2 livros nessa área. Eu gostaria que você falasse a importância desse
trabalho da fisioterapia, que é esse trabalho do diagnóstico, a imagem, todo esse processo. Conte para nós um pouco, professor. Ó, a minha caminhada na área de imagem, a gente descobre o seguinte: você precisa entender o método que você está usando. Ou é ultrassom, ou é tomografia, ou é ressonância, e ele te produz imagens anatômicas. Lá atrás, a nossa tecnologia mostrava só morfologia. Então eu via lá o crânio, eu via a articulação do joelho, eu via alguma coisa e eu só conseguia ver 3 anatomias: a normal, a variante da normal e a patológica. O que é a variante da normal? É você encontrar uma pessoa que tem um dedo a mais, uma polidactilia. É encontrar uma pessoa que tem os sítios invertidos, o coração do lado direito ao invés do esquerdo. Isso é uma variante da normal, não mexe com função. E a patológica seriam as neoplasias, as malformações, tal. E agora a tecnologia está mostrando o órgão funcionando. Então eu consigo ver o coração batendo, eu consigo ver o ultrassom, até o meu sobrinho querido que fez uma cirurgia cardíaca agora, e o ultrassom mostrando o coração funcionando e mostrando que aquele serviço de recuperação foi eficiente. Então a área de imagem está mostrando funções dos órgãos. Nós estávamos falando de Alzheimer. Você consegue fazer tomografia e ressonância vendo o cérebro funcionando. Mais ou menos nos anos 98, 2000, quando eu trabalhava no INCOR, nós fazíamos uma ressonância funcional. 2 casos nos chamaram a atenção. Uma criança que era gaga e ela só conseguia falar normal se cantasse. Então, nós fizemos uma ressonância dela. Enquanto fazia o exame, ela lia uma partitura de música e cantava. Então, eu conseguia ver qual é a área do cérebro que compensava a fala para ela poder falar normalmente. E o outro era o caso de uma mulher que não conseguia, ela era oriental, e os orientais usam os 2 lados do cérebro, porque o alfabeto deles é número, é letra e é figura. Então eles conseguem usar onde a gente usa para letra, a parte racional figura, e a parte artística ao mesmo tempo. No mesmo tempo. E aí tinha uma senhora lá que não conseguia ler alguma coisa ou falar alguma coisa, porque ela teve um derrame, um AVC. E fazendo a ressonância a gente conseguiu perceber qual foi o caminho que o cérebro fez para ver que aquela região foi nutrida de sangue para poder suprir aquela que faltou por causa do AVC. E o mais interessante é que o cérebro faz caminhos. Quanto mais você usa, mais ele fixa aquele caminho. E um neurônio que não é usado, ele morre. Então você não consegue aprender mais. E quando você exercita, ele distribui energia, ATP, para o cérebro funcionar o tempo todo. E a tomografia e a ressonância vê isso. Então você tem tomografia de fusão, de perfusão, você tem ressonâncias morfológicas funcionais, onde você vê a atividade cerebral. Então, ao mesmo tempo. E hoje existem cirurgias que o cara toca violino, mostra a imagem ativa e o cara está lá no campo cirúrgico. O doutor está lá operando, ou o robô está operando, e o cara, sem anestesia, para saber qual é a habilidade. Porque tem um caso de uma moça que tocava violino, ela não podia perder a habilidade. Como é que eu saberia, fazendo a cirurgia, se ela ia perder a habilidade? Não. Então fizeram a cirurgia com a ajuda de recursos de imagem. Então o que mostrava só morfologia, hoje mostra função. Ou seja, nesse processo para chegar na fisioterapia, a coisa ficou muito mais precisa. Muito, né? Assim, a gente, sem dúvida nenhuma, o diagnóstico, a gente sempre tem que olhar o indivíduo, né? Então, aquilo que ele te traz, né? Para que a gente também não perca essa situação que muitas pessoas às vezes falam, né? Poxa, tal profissional, para não dizer, né, o nome, tal profissional nem olhou para mim, só me pediu, né, o exame. Então, assim, é importante você ouvir, né? Eu tive a experiência também, porque a gente é profissional, mas também passa por paciente, né? De um dia chegar na minha médica, entregar um resultado do exame para ela e ela colocar a mão em mim e ela fala, eu quero saber como você está, né? Coisa linda, né? É incrível isso, né? E aí você fala assim, poxa, eu tô passando por tantas coisas, e aí aquele momento você chora, porque você fala, alguém olhou para mim, né? Agora, o exame é algo que você consegue olhar o antes, né? E porque a gente é muito disso, é do concreto, né? A gente quer realmente ver, né? E aí você olha e fala, nossa, que legal, que fantástico, isso foi funcional, que é até o que você comentou do Luquinhas, né? Então, assim, é incrível. Agora, uma coisa que você estava falando que aí me veio, assim, um insight, né? Que legal. Porque falando dessas sinapses, né? Dessas conexões, do quanto
tudo que a gente faz, o treino, a irrigação sanguínea, né? E a gente falando um pouquinho antes de tecnologia, né? Como é que a gente vai ficar com as questões de tecnologia, né? Inteligência artificial, né? Os chats, enfim. Porque a gente ia na biblioteca, pesquisava, a gente Sim. lia, escrevia. Nós somos da geração que sobreviveu a 2 enciclopédias, Delta Larousse e Labarthe. Todo o conhecimento do mundo estava em 20, 30 livros. Isso aí. E o que nós vamos fazer futuramente é o seguinte, nós precisamos entender que a IA só existe porque nós a criamos. Uhum. E a gente pode colocar limites ou pode aperfeiçoar cada vez. O que não pode é ter o acomodismo, que agora que nem os alunos entram assim, faça determinado trabalho, determinado desenho e largue. Porque você vai estar se atrofiando. Sua mente não pensará. Quando eu dou aula de tecnologia, eu falo assim, como que funcionava antes? E como passou a funcionar? Eu tenho quase certeza que ninguém sabe fazer fogo. E você sabe que hoje os equipamentos de fisioterapia, porque a gente tem os equipamentos, e aí você tem dosimetria, né? Qual é a profundidade do tecido, ultrassom, você tem tudo, né? Comprimento de onda que aquece no fim, ou o tratamento está no começo da onda, no meio da onda. E aí, por exemplo, assim, quando eu vou atender um paciente, né? Então até hoje eu vou dizer para ele, olha, esse aqui é um ultrassom, não é ultrassom terapêutico, não é um ultrassom diagnóstico, é o terapêutico, a função dele é essa, ele vai fazer isso, vai acontecer, e aí você explica, né? E com essa tecnologia também, os equipamentos vêm muito assim, né, Robson? Sim. Já com protocolos estabelecidos, né? A máquina faz sempre o que você manda, mas de fábrica vem algumas coisas prontas. Mas está na sua capacidade de estudar e mudar aquele protocolo, porque eu tenho um tipo de corpo, ela tem outro, você tem outro. Provavelmente alguma coisa muito próxima, mas eu preciso mudar. É igual a comida. Para uns é mais sal, menos sal, mais picado, mais assado, mais cru, e assim funciona a tomografia. Sim. O profissional diferenciado da área de imagem é aquele que domina o método. Isso. Para quem está nos assistindo, pode até achar estranho, mas falando de fisioterapia, imagem, mas o professor Robson não podia fazer uma introdução melhor. Ele sabe que eu toco violino e eu tive um AVC com 20 anos, né? Eu tive um derrame com 20 anos e passei por esse processo de fisioterapia, né? E eu lembro bem, claro, tem um fator que eu acredito em milagre. Então, respeito quem não acredita, eu acredito em milagre. E tive pessoas muito respeitadas da ciência que falou que o que aconteceu contigo foi uma recuperação milagrosa. Mas mesmo assim, eu lembro bem que a primeira fisioterapia indicada para mim foi na água. Então eu não sabia nadar, passei a nadar porque tinha a questão de respiração, retornar, né, respiração de forma correta. Posteriormente já estava mais firme, foi feita uma angiorressonância para ver como que estava. Você voltou para a água porque você nasceu da água. Você estava na barriga da mãe. Aí, olha que interessante. Aí teve esse tempo todo, tanto que eu aprendi a nadar nesse período, né? E teve esse tempo todo. Posteriormente falou, não, agora já tá, sua respiração tá boa, você já pode ir pro próximo nível. Aí foi onde foi indicada a academia, né? Então são situações, e hoje eu não faço nenhuma nem outra. Não sigam o meu exemplo, não sigam o meu exemplo, mas é mais por essa questão, porque a angiorressonância foi algo que foi essencial para olhar e falar, nossa, a mutação que foi feita, não sei se é essa a palavra. A ressonância é um método funcional. Eu quero saber como funciona a irrigação do seu cérebro. Tem 2 irrigações, arterial e venosa. Como é que é? Qual que é a diferença aí? Arterial carrega oxigênio. Certo. E tem 4 camadas artérias. Legal. Tem músculo para pulsar e mandar. A veia, que é a venosa, ela carrega CO2. Uma leva ar, outra traz o ar de volta. Legal. Então, nesse circuito, ela nutre o cérebro, além de sangue, nós precisamos de colesterol para o cérebro. Né? Tem uma brincadeira que eu falo que o melhor colesterol, que é o HDL, é right, né? O melhor colesterol, e o LDL, que é ruim, é logo Deus leva. É uma brincadeira, né? O LDL, colesterol ruim, é logo Deus leva. Que se ele acumula... Eu nem vou perguntar esse logo Deus leva aí, porque eu tenho um monte de coisa gostosa que eu como que deve estar nesse... Você pode comer de tudo um pouco, nós somos onívoros. Entendi. Tudo um pouco balanceado. E até eu ia fazer uma pergunta para a Renata, no seguinte. Todo mundo fala, quem não faz nada é sedentário. Opa.
Só que existe tipo de sedentarismo. Né? Então, por exemplo, você que trabalha 20 horas, você não é sedentário porque você quer, é porque não lhe cabe tempo. Precisamos administrar nosso tempo melhor para encaixar o tripé que você comentou. Muito, exatamente. Exercício, dormir bem. Exatamente. E tem uma coisa também que as pessoas falam assim às vezes, né? Eu falo, gente, vai pra academia, vai fazer atividade. Nossa, mas eu já faço o dia inteiro, né? Enfim, Subi escada, uma coisa limpa a casa. uma coisa é exercício físico e outra coisa é a atividade, né? Então, assim, nós estamos em constantes atividades, a gente sobe escada, desce escada, né? Então, existe essa diferença. Mas aí eu falo, né? O jogador de futebol é uma atividade, jogar futebol, né? Um exercício ali que, assim, ele joga futebol, né? Mas para ele jogar o futebol, ele precisa fazer os exercícios preparatórios ginástica, toda semana. Fortalecimento de estruturas. Exatamente, né? Então, assim, até mesmo para assim, para essa máquina funcionar para o nosso subsídio de vida, para o nosso dia a dia, né? A gente precisa realmente preparar, né? Fazer o que eu falei da manutenção preventiva mesmo. E assim, a gente está vivendo mais, a gente vai trabalhar mais, vai se aposentar mais tarde. Olha que beleza, hein? Então, a gente precisa realmente se cuidar bastante. E só voltando um pouquinho, né, Robson, do que você falou dos exames, o quanto eles são importantes nessa avaliação, né, de terapêutica, tratamento, né, e ao lado acompanhando os exames, até mesmo no caso do Lucas, né, porque ele tinha uma insuficiência de válvula que foi detectada com os 2 anos, mas ele fez uma cirurgia aos 11. E isso só foi possível porque ele foi fazendo imagens de tempos e tempos para ir controlando, né? Em que momento que seria necessário fazer a cirurgia. Então, que aquela anatomia não mudaria mais. Isso. Então, assim, você não trata o exame, você trata o indivíduo. Então, se a gente fosse olhar no primeiro momento, ele tem uma insuficiência de válvula, é cirúrgico. Mas ele tá bem? Como que ele tá? Né? Tá oxigenando bem, tá comendo bem, tá se desenvolvendo bem. E aí, quando você vai fazendo os acompanhamentos com os exames, que aí é o que o professor Robson falou, isso aqui já não vai mudar mais. Então, agora é o momento de fazer como o corpo está abordar, crescendo, né? se faz uma cirurgia precoce, aí vai ter que fazer de novo, porque já não se adapta mais o que foi solucionado. Só uma curiosidade, Lucas é? Meu filho! Então manda um abraço pro seu filho aí. Tá sendo case hoje. Mais novo matricista da família. Olha que legal. Filhote, E ele com passou, 7 e ele anos. teve esse tratamento. Ele teve. O Lucas é uma criança com T21, que é conhecida como síndrome de Down, né? As pessoas conheciam como síndrome Trissomia de do cromossomo 13. Então, isso. 21, né? E com 9 meses, ele nasceu com uma cardiopatia, então aos 9 meses ele fez uma cirurgia cardíaca, ficou bem, depois de 2 anos ele desenvolveu insuficiência de válvula. E aí foi crescendo, a gente foi acompanhando. Insuficiência de válvula. De válvula. Né? O coração tem 4 câmeras. E cada câmera, para poder comunicar uma com a outra, tem uma válvula que abre e fecha. Legal. Então, uma que tem 3 portas é tricúspide. Aqui tem 2 portas, bicúspide. Mais conhecida como mitral, que vem em homenagem ao chapéu do Papa, que é a mitra. Certo. Então, e tem umas válvulas aórticas que vão para o pulmão, tal. Então essas válvulas tem que abrir e fechar bem sincronizado. E tem umas que, quando abre e fecha um pouquinho e faz um barulhinho, é o sopro. Certo. E tem umas que não fecham, então dá uma insuficiência. Ou seja, de vez de mandar todo o sangue para poder ser oxigenado ou devolver com CO2, ele volta, faz fluxo e fica Sério, hein? voltando. Isso. Sério, aí teve que fazer essa Teve que fazer cirurgia e depois o processo de reabilitação. Perfeito, é isso. Porque aí, depois da cirurgia, a cada 30 dias foi fazendo os exames de imagem, né? Pra realmente falar, não, tá ótimo. E depois de 3 meses ele tá bem. Agora é atividade física, né? Natação. Enfim, Olha que legal. Tá super Mas bem. ele já era hiperativo antes e agora está super hiperativo máximo. Igual o Digimon, ele transformou, né? Ele já era hiperativo. Agora, antes da gente voltar no assunto fisioterapia, seu professor, você tocou num assunto aí, criança, né? Criança com alguma deficiência em escola. Nós temos várias mães, né? Que tem essa preocupação, né, com o seu filho, algumas com diagnóstico de síndrome de Down e carece de exemplos, Sim. né, de mães que passaram. Hoje seu filho está com quantos anos? 12 anos. 12 anos. Conte um pouco mais sobre
esse avanço que ele tem tido, para que fique também de mensagem para as outras mães de que o tratamento adequado, buscar a ajuda de profissionais fará diferença. Então, quando a escola fala, precisa buscar um profissional, precisa ter acompanhamento, não é frescura, não é frescura. Conte um pouco para nós sobre o avanço que ele tem tido até os dias de hoje. Sim. Cadê o lenço? Cadê um pouquinho? Bom, o Lucas foi uma criança extremamente planejada, né? Uma gravidez na maturidade. E durante todos os meus exames pré-natais nunca foi detectado que tinha a síndrome de Down, né? E eu sempre... se você permitir compartilhar, claro. Por a gente ser amigo próximo, estudarmos, trabalhar juntos, alguns exames com laudos errôneos chegaram até falar que a criança nasceria sem rosto. Isso. Meu Deus. O primeiro exame que nós fizemos tem uma medida que chama translucência nucal. Essa veio correta, mas o ossinho do nariz não foi possível ver, né? E aí o médico me tranquilizou, falou, não, olha, ele estava com o rostinho virado, não deu para ver, e tá tudo bem, enfim. Mas no final do dia, a minha médica ligou e falou, olha, seu filho, no mínimo, ele tem síndrome de Down, ele tem outras más formações que, inclusive, você precisa saber se você quer ou não seguir com essa gravidez, né? Enfim, eu fiquei muito desesperada com aquilo, né? Porque realmente a gente não espera, claro. E passei um final de semana de luto, enfim, fizemos vários outros exames e nenhum dos exames deu alteração nenhuma, né? E para mim é o agir de Deus sempre, né? Porque, assim, ele sabe o que cada um é capaz de sustentar, né? E aí, às vezes, as pessoas perguntam, e você falando dos avanços, né? De deficiências, de síndrome de Down, talvez se Deus perguntasse, eu vou te dar alguém especial, você quer? Talvez eu rejeitasse a maior oportunidade da minha vida, né, assim, de me transformar como pessoa, né, e de ser exemplo para tudo aquilo que realmente... da história você só sabe uma parte, você não sabe o fim, né? Se você soubesse o fim, você teria tido 2, 3, né? Exatamente. Por quê? E aí começa respondendo um pouquinho do que você falou. Quando a gente fala da síndrome de Down, a gente tem uma visão daquela criança que era institucionalizada, né? As mães que tinham 30, 40 anos atrás, elas não saíam com seus filhos na rua, né? Essas crianças ficavam dentro de casa ou iam para instituições. E independente da sua condição genética, qualquer pessoa que ficar dentro de casa, ela vai ficar naquele estágio que não se utiliza mais o termo hoje, mongol, né? Verdade, até esse termo aí. Então, a gente... mongol tem esses dois termos, um por ser esse jeito parado e porque eles têm o rosto parecido com os mongóis da Mongólia. Por isso que vem mongoloide, parecido com o mongol. Rapaz, cultura, e né? Cruel, e cruel demais, né? Opa, demais. Só que aí é isso, aí vem uma geração que começa a mostrar, não, essas pessoas têm, né, capacidade de se desenvolver, enfim, e começa de fato a colocar elas, né, socialmente, incluir socialmente, né? Então, assim, hoje tem os direitos adquiridos. Quando o meu filho nasceu, eu descobri, e que é muito importante, né, para quem, os alunos da Anhanguera, que são profissionais principalmente da saúde, pensar sempre sobre quando você vai dar o diagnóstico, quando você vai falar isso, né? Porque foi na mesa do parto, né? E graças a Deus eu sou uma pessoa instruída. Quando eu tive o meu filho, eu já era fisioterapeuta e eu já trabalhava com crianças com síndrome de Down, né? E eu sei que assim, eu fui preparada por Deus para receber essa criança. Porque eu nunca esqueço, Robson, quando eu planejei de engravidar, mas era tanto Down que vinha para mim, e eu falei assim, você sabe que se Deus me desse um Down, eu ia ficar muito feliz, né? E é isso, assim, sabe? Essa coisa que pra gente, tanto pra mim quanto pro meu marido, né, foi muito tranquilo. Então, eu sempre olhei o meu filho como uma pessoa comum, sem diagnóstico nenhum. E aí ele foi para a escola, começou muito bem, foi muito bem acolhido, porque quando é pequeno, o professor é muito bonitinho, né? Eles são muito lindinhos. Mas à medida que vai crescendo, como toda e qualquer pessoa que vai se desenvolvendo, né? Cada um tem as suas questões, suas especificidades, né?
E aí, infelizmente, a gente foi para um ambiente de escola onde a gente acreditou, confiou muito, né? E infelizmente, essa escola acreditava que ele veio nessa terra para ser o que ele é e que ele tem que voltar como ele é e que ele... Tratava assim, num canto, excluído, sem desenvolver. Ele era extremamente segregado, né? Então ele saía, os alunos estavam, por exemplo, tocando, que era a coisa que ele adorava. O professor falou de violino. A primeira professora que pegou ele nessa escola, eles tinham aula de violino. Meu filho tocava violino? Não, mas ele se sentia, porque ele colocava o violino e ele colocava aqui. Então, quando o maestro fazia... O ato de fazer. O ato de fazer. Era bom ter fisioterapia para ele, movimento, a percepção corporal, a postura, porque você tem que ter. O momento em que você precisa se posicionar, o momento que você precisa parar de tocar. E isso já era fantástico para ele, né? Mas a escola achou que ele não acompanhava e começou a tirar ele. Né? Que triste. Nós tivemos... A escola trabalhava com resultado, né? Queria que saísse um cara de música. E isso vai entrar, professor, agora na fisioterapia e na educação física, tá? Porque numa reunião de escola, a professora de educação física olhou para mim e falou assim, porque eu fui chamada numa sala e todos os professores puderam falar tudo que meu filho não fazia e não aquilo que eles poderiam fazer pelo meu filho para que ele pudesse alcançar. E aí a professora de educação física olhou e falou assim, olha, Renata, a gente está trabalhando agora corda, né? E o seu filho não pula corda, né? Ele gosta de bola, mas como é que eu vou pegar uma bola e dar para o teu filho e as outras crianças não vão poder brincar de bola, né? E aí eu falei, olha, professora, primeiro corda não é só para pular, né? Você pode puxar, ele pode carregar a bola para você... a corda, né? Laço. Eu falei, segunda coisa, professora, se você não é capaz de ensinar os seus outros alunos, que você tem um aluno que vai precisar ficar com a bola, como é que você ensina os seus alunos a respeitar uma vaga de deficiente? Uau! Né? E aí a gente começou um impasse, enfim, isso foi parar em Ministério Público, né? Porque o Robson me conhece, eu sou uma mãe... Atuante, vamos usar esse termo. Você sabe que pela primeira vez eu me vi, assim, eu esqueci a palavra agora, alguém que defende muito uma causa. Ativista. Eu nunca fui, porque eu olhava o meu filho como alguém, que cada um com as suas limitações e cada um chega no seu tempo. Mas a partir desse momento eu me vi obrigada a isso, né? E eu tô ganhando a minha causinha, graças a Deus, ao meu amigo Robson, a gente encontrou um lugar onde ele realmente foi muito acolhido, ele tá muito feliz, legal. Tá fazendo as liçõezinhas dele, e tá ótimo, é isso que a gente quer, né? Só pra gente andar um pouquinho, hoje o Lucas, alfabetizado, tá alfabetizado. Faz atividade física. Faz atividade física, nada. Expectativa de futuro. Toca bateria. Músico, né? Vocês estão acompanhando? É isso, né? Estão acompanhando o que é uma escola, o que é o olhar sem segregar, o que é o olhar da família, de não segregar em casa também, porque tem muito pai que acha que aquela criança nasceu com alguma deficiência, está condenada. Exato. Né? Não trabalha para desenvolver, não é parceiro da escola. Desculpa, eu preciso trazer meu lado gestor escolar e tudo mais, porque educação é direito de todos, mas é dever do Estado e família. Sim. Tem muitos pais que estão deixando isso de lado, então parabenizo. Né? Você não só por trazer esse exemplo maravilhoso, que é o exemplo de superação de uma criança que hoje está alfabetizada, está acompanhando as disciplinas da mesma forma que as outras crianças, é um músico, tem uma expectativa de futuro aí absurda, são crianças que têm um desenvolvimento para algumas artes que é diferenciada, tem uma sensibilidade única. Então, não existe essa questão de eu tenho uma deficiência, eu tenho deficiência em tudo. Não. Então, às vezes é uma porta que se fechou, mas são várias janelas que se abriu. Não é isso? Então, não faltam exemplos na história de grandes gênios que eram dislexos. Exato. Né, que tinham dislexia. O antigo Asperger, que hoje é o TEA no primeiro grau, no primeiro nível de suporte, e tantas outras. Podia falar de tantas outras aqui. Verdade. Né? Isso, então
Então mas essas desculpas para deixar a criança numa situação de não desenvolvimento, como se fosse algo pesado de se carregar, um fardo, isso tem que mudar. Nós estamos aqui, né, como universidade também, formando profissionais da área da saúde, formando profissionais da educação, sempre com esse olhar inclusivo, esse olhar de compreender que a escola é o exemplo da sociedade. Perfeito. Os diferentes, eles precisam ser tratados de formas diferentes. Porque se eu tratar os diferentes de forma igual, ele vai continuar numa situação de não desenvolvimento. Eles não precisam de igualdade, eles precisam de equidade. Cuidado. Cuidado. Olhar. Então, mas parabéns, viu? Parabéns. Esse é um tema que se deixar, quando ela falou de quando ela falou de música, quando ela falou de música, a gente fala, né, de música é a alma colocada por meio de som. E quando a gente fala de qualidade de vida, corpo, mente e alma. A alma desenvolvida auxilia todo outro processo que envolve o corpo, que envolve a mente. Aí eu simplesmente porque aquela criança é especial, eu tiro ela de uma atividade como é a música, que vai desenvolver o espírito dela. Que vai desenvolver um dos pilares da qualidade de vida. Não tem muito sentido, né? Não, exatamente. E enquanto profissional também, uma coisa que você colocou muito bem é que, assim, nós, enquanto profissionais, a gente, né, tem que ter esse olhar de você fazer tudo aquilo que você pode. Mas eu sempre digo para as famílias, né, dos meus pacientes, o seu filho independente, com fisioterapia, sem fisioterapia, ele vai andar, com fono, sem fono, ele vai falar, né? O que a gente faz é o estímulo, mas o ambiente social, e aí você inclui a casa, você inclui os amigos, bairro, você prédio. inclui a escola, isso é de suma importância, né? É muito importante, porque a gente, não adianta, você põe na terapia, você faz alguma coisa ali e, né, não estimula fora. E aí, se essa sociedade não traz também esse olhar cuidadoso, né, generoso, se assim é que a gente pode dizer, né, de realmente acolher, a gente não consegue, né, enquanto família. É um olhar mais para garantia de direito. Perfeito. Tá? Eu, para garantir direito, eu vou ter que tratar os desiguais de forma desigual. E que é tão triste isso, né? Porque o direito, a prerrogativa de lei, ele nasce a partir do momento que a gente não tem consciência enquanto ser humano, né? E a gente gostaria que fosse como ser humano, né? Perfeito. Agora, professor Robson, eu peço licença porque o podcast ele vai andando e como nós estamos falando aqui com uma especialista nesse assunto qualidade de vida no trabalho, que é um tema fantástico. A gente cabe um podcast aqui só para falar de qualidade de vida no trabalho, qualidade de vida na vida. Essa questão que a pessoa fala, um incômodo, não vou procurar ajuda, é só um incômodo, eu consigo aguentar. Eu gostaria que a professora colocasse, né, de maneira muito clara para aquelas pessoas que estão nos assistindo, a importância de, nos primeiros sinais, procurar ajuda de um profissional que vai encaminhar, às vezes, a pessoa para uma fisioterapia, para ter uma recuperação e uma qualidade de vida melhor. Viver com dor? Não. Isso a gente vai normalizando, né? Nós chegamos a um ponto que a gente normaliza as coisas. Então, hoje eu tô com uma dor de cabeça, amanhã eu tô também, mas eu já normalizei isso. Eu tô com essa dor nas costas, com essa dor no ombro, e a gente vai normalizando. E a gente não pode normalizar, né? Então, deixar realmente isso se estender, a gente só vai agravando, de fato, a situação. Então, no primeiro sintoma, é realmente a gente se perceber do ponto de vista, por exemplo, causa. Levando para o ambiente de trabalho, até mesmo por conta das questões tecnológicas, nós somos pessoas muito tecnológicas. Então, vou te dar um exemplo. A cabeça, nessa posição, olhando para o horizonte, ela vai pesar 5 quilos. Tá? Mas à medida que... Só a cabeça. À medida que a gente vai anteriorizando, ou seja, jogando a cabeça para frente, né? Por conta da ação da gravidade, a nossa cabeça vai aumentando o peso. Então, ela pode chegar aqui a 18 quilos. O que a gente faz o dia inteiro que eu tô aqui? Fica no celular nessa posição. Não, lê do livro. Não, celular. A gente fica. E aí, para minha cabeça não cair por conta da ação da gravidade, a gente tem, por exemplo, toda a musculatura da região cervical, que ela cria um tensor e ela fica aqui segurando para a cabeça não cair.
né? Nossa, Então, rapaz, deu uma aquela dor dor aqui, na rapaz. cervical, né? Olha lá. O notebook, então o ambiente de trabalho, o fisioterapeuta do trabalho, a ergonomia, nós vamos justamente para isso, para adequar o ambiente de trabalho. Agora, a gente tem que pensar em qualidade de vida pessoal versus qualidade de vida profissional. O que significa isso, professor? O trabalho não pode adoecer o homem, mas o homem também tem que se cuidar ao ponto de que ele também não esteja adoecido para ser improdutivo no trabalho. Perfeito. Né? Então, paralelo, fazer alguma coisa que funcione. Isso, porque aí a gente atribui também tudo só ao trabalho, né? Mas a gente também tem os fatores que são comportamentais. Então, eu preciso olhar, né? Tô com essa dor cervical, deixa eu ver. Como é que eu tô aqui dormindo? Como é que tá meu travesseiro? Né? Como é que eu tô... Quanto tempo eu tô no celular? Como que tá o meu notebook, né? Então, são coisas que a gente precisa olhar. Primeiro, eu tento corrigir a causa. E aí, eu vou tratando também, porque não adianta, né? A gente cria um ciclo vicioso no sentido de que, assim, eu vou ali, faço uma fisioterapia, né? Faço um aparelho, faço uma cinesioterapia, que são os exercícios, enfim. Mas eu não mudo o padrão de causa. E aí, aquilo vai... Você vai lá e dá uma ticada no que você acha que tinha que fazer, ticou, foi feito, mas não tem resultado. Então, por exemplo, na questão do notebook, quanto mais alto, mais próximo, melhor, é isso? O notebook. Então, assim, primeira coisa... Porque eu vejo algumas pessoas que usam aquele elevador, assim, para deixar o notebook... chama... O cooler, né, para poder resfriar o computador, mas aí você fica cada vez mais com a cabeça elevada. Porque assim, a gente precisa fazer adaptação de ajuste de altura. Então, ele precisa ficar ajustado, né? A parte superior do monitor, seja um monitor de notebook ou um monitor realmente do computador, ele tem que ficar na altura da sobrancelha, porque se ele estiver muito alto, você faz isso. Se ele estiver muito baixo, você faz isso. Ponto focal de óculos. Isso. E ele tem que estar à sua frente, porque se você põe um monitor do lado, toda hora você vai estar aqui, né, ó. E aí, uma hora, você vai ter o quê? Dor só de um lado. Então, tá à sua frente. Então, a gente faz esses ajustes por conta disso. E é importante as pausas, né? Para essa qualidade de vida também. Então, assim, é humanamente impossível... Ficar o dia todo. Ficar o dia inteiro sentado, né? Então, assim... Ou mesmo que fosse em pé também. Ou em pé, exatamente. Não dá pra você ficar o tempo todo em pé. Por conta da contratura, das posturas estáticas, até que o professor Robson falou lá no começo. A gente tem 2 corações, né? Um que vai jogar o sangue pro corpo, joga o sangue pro corpo, e a gente tem o retorno venoso que é feito pela nossa panturrilha, a batata da perna. Como é que... ele bate também? Podcast Anhanguera também. Na panturrilha da perna sobe a safena, o sangue de retorno. Como ela não pulsa, você precisa caminhar para os 2 músculos da perna, contrair o vaso e subir o sangue. Porque quando não funciona, o seu pé incha. Mas na academia eu nunca gostei de fazer esteira, então Tem que fazer esteira. Coisa chata, hein, produtor? Tem que fazer esteira também, rapaz. É verdade. 3 corações porque tem 2 pernas. O músculo atrás, com a panturrilha, é gastrocnêmio, tem 2 cabeças, é um bíceps. E o vaso passa no meio. Rapaz, então, que tem a safena incrível. que passa ali e ele inútil. Para não voltar o sangue, tem a contração muscular e as válvulas dentro da veia. Então aquela história de fazer caminhada, de aeróbico, aquilo que contam é verdade. É verdade. Algumas coisas sim, outras não. Tem também os excessos também, né? Mas a gente tem estudos, por exemplo, que a caminhada, ela diminui grau de dor, por exemplo. E às vezes eu pego algumas contradições de condutas, né, assim, de profissionais, que a primeira coisa que ele faz é tirar o paciente da atividade física, né? Quando, na verdade, ele deveria manter. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho pacientes, por exemplo, uma osteoartrose, que é o desgaste do joelho, né? Primeira coisa que fazem, para de fazer atividade física. Só que se eu não fizer a manutenção corpórea daquele peso, se eu não melhorar esse retorno venoso, né? Aquele processo degenerativo, ele vai piorar, né? Então, a gente tem algumas contradições, assim, de condutas, né, de profissionais. Olha só, já me mandaram mensagem aqui, me cobrando, eu não vou, pode deixar que eu vou fazer a pergunta, tá? Tá vendo? Quando eu falei, não, uma fisioterapeuta estará conosco lá no podcast,
Algumas pessoas da melhor idade, que eu amo demais, já falaram, pede pra ela uns conselhos pra quem tá na melhor idade, né? Eu ainda tô distante pra chegar lá. Mais. Né? Mas a pessoa que tá na 60 a mais, a pessoa que está na melhor idade, que começa a artrose, é isso, aquela dor lá, aquela dor cá, algumas, né, não tem mais aquele gosto para exercitar a mente com leitura, com outras questões, acaba não se preocupando, se preocupa mais com o neto do que com a sua saúde. Mas aí eu gostaria que você deixasse essa dica, afinal é preventivo, né? Total. E aí entra também naquela questão de que a gente já também trazia essa ideia, né, do idoso fazendo crochê, e tá tudo bem fazer crochê, né? Mas assim, hoje a gente tem uma visão diferente, né? Por conta dessa expectativa de vida também. Então a gente vê uma melhoridade muito ativa e com uma qualidade de vida muito boa. E ao inverso também, porque a gente vê pessoas, às vezes, com 80 anos sendo corredor de maratonando, e a gente vê 80 anos acamado, né? Dependendo de alguém, para um banho, por exemplo. E aí, o que vai fazer a diferença de um para o outro? Ambos têm 80 anos. São as nossas escolhas. E as nossas escolhas começam a partir de hoje, independente da sua idade, porque nunca é tarde, né? Então, eu preciso começar a escolher melhor o que comer, eu preciso começar a escolher aquele modelo biopsicossocial que a gente falou, né? Assim, o meu meio social, né? Então, assim, o sair, o viajar, o estar no ambiente com família, né? E a atividade física, não tem outra forma, né? Preventivamente é a atividade física. O corpo humano foi feito para se movimentar. A gente precisa se manter em movimento. Quanto mais parado, mais a gente adoece. A dica para você da melhor idade tá aqui no finalzinho. Quanto mais parado, mais você adoece. E quando se fala em parado, principalmente quando a gente fala, né, do processo o meu amigo Robson pode falar melhor disso, mas a partir de uma determinada idade, a nossa capacidade da mente começa a reduzir, começa esse processo todo. E se não tiver também esse exercício para a mente, né? Se não tiver isso, a coisa não dá certo, né, meu amigo Robson? Depois de uma certa idade, você pensa melhor o que você faz. Mas muitas vezes você acha que você tem 20 anos e você quer praticar um esporte que seu corpo não responde mais. Então você começa a usar da sua experiência. Você começa a achar caminhos para tentar fazer aquilo da melhor forma possível para a sua idade. Então não adianta falar que eu vou andar 40 quilômetros quando eu tinha 20 anos e hoje com 60 anos querer fazer os mesmos 40 quilômetros. A sua mente pode estar ativa, mas o seu corpo vai se degenerando, vai perdendo a capacidade e vai mudando, né? Você tem esse tipo de entendimento, você começa a ficar mais esperto, mais sábio, mas algumas coisas seu corpo não responde mais. A sua performance não é mais. Não põe ela embaixo, mas você, às vezes, a pior coisa que tem é você não aceitar a sua idade. Não, eu sou jovem, eu vou fazer, não vai fazer. Você até faz, mas não é a mesma qualidade. Não dá para competir com meus filhos de 20 anos. Até porque eles perdem. Não, algumas coisas eu posso ser melhor que eles, achar um caminho, né? Eu joguei muito esporte com os meninos. Numa determinada fase, eu ganhava sempre. Aí depois de uma época, comecei a falar para André, tá começando a ficar difícil ganhar de novo. Hoje, vamos pro videogame. Não, videogame são melhores ainda. Rapaz, então nem pro videogame. Isso está caminhando. Mas como tá falando caminhando, já tá indo pro fim, eu teria uma pergunta para Renata. Manda bala. Renata, é o seguinte, a nossa história de escola, desde pequeno até chegar numa profissão, nós temos uma pequena defasagem, que eu acredito que nós somos sempre criados para ser empregados. Nunca para ser empreendedor. E eu sei que você empreende. O que levou você a não caminhar para um lado de, vamos supor, empregado, e partir para o lado de empreendedorismo? Porque eu sei que você inaugurou a segunda clínica. Sim. Então, alguma coisa deu certo, ou apanhou bastante até chegar nesse grau de ter, Sim. porque eu acompanhei alguns 3, 4 endereços da sua caminhada, que eu sei das suas dificuldades, né, que a gente sempre compartilhou muito quando eu vivi as minhas, que eu também sou empreendedor, agora não mais. Mas, o que faz você, um profissional, de repente, falar assim, eu quero empreender? Sim. Eu quero ter um negócio próprio e desenvolver tudo aquilo que eu aprendi, as minhas teorias.
Eu venho de família empreendedora, né? Então, assim, os meus pais sempre trabalharam por conta, né? Tiveram, sim, suas trajetórias dentro de empresas, mas eles foram empreendedores. Mas isso remete um pouquinho, sabe? Eu não gosto muito. A fisioterapia, ela tem um estigma que colocam de que ela é uma área que não te dá dinheiro, né? E, claro, a gente sabe o quanto é bonito, né? Assim, eu choro quando eu vejo um paciente da cadeira de roda e que ele anda e que ele, sabe, assim, pra mim aquilo é... Quando eu faço o meu melhor exame, eu também me sinto nas Eu me alturas. sinto, entendeu? E eu já tive, por exemplo, do meu marido chegar em casa e falar, escuta, quanto que o convênio te paga pra isso aqui? Nem fala isso. Não vamos falar. E eu falar pra ele, ele falar pra mim, meu, fique em casa, né? Porque é isso, empreender não é fácil, né, Robson? Assim, ser empreendedor não é fácil, é muito difícil. Mas quando a gente está na área da saúde, eu acho que a gente já tem ali, né, algo que te intui realmente, que te leva para aquilo. E aí foi o que eu falei para ele na época. Eu falei, mas não é sobre o valor que eu tô ganhando, né? É sobre o que você pode estar fazendo pelos outros. Isso, né? Então, de alguma forma, por exemplo, a fisioterapia do trabalho, ela é uma área da fisioterapia que ela é muito promissora. Financeiramente é o que ela de fato me mantém. Como consultora em fisioterapia do trabalho, judicial, e ergonomia, avaliações judiciais, né, gestão de saúde do trabalhador, isso é o que me mantém e o que me mantém mesmo, né? Se eu for pensar do ponto de vista da clínica, já não é. Mas não é só sobre dinheiro, sabe? Então, assim, é isso. Quando eu olho uma criança que eu consigo pôr para andar, quando eu tive um paciente que na pandemia ele teve um caso de AVC e onde ele ia fazer, ninguém tirava ele da cadeira de roda. E ele já estava há 6 anos, né? Fez uma hemorragia intracraniana enorme, precisou drenar, enfim. E quando ele foi, numa pandemia, eu coloquei ele em pé e a gente já está indo para 5 anos, eu vejo ele andando no calçadão, perto da clínica, ele volta para fazer... E ele fala assim, não tem o que paga, não tem o que paga, entende? Porque eu comento, como a gente sempre aprende, você vai trabalhar, você aprende, você vai trabalhar, mas ninguém ensina curso nenhum a você montar um negócio, gerir um negócio. Muitas empresas quebram por causa disso. E tanto que hoje, todas as dificuldades empresariais que nós tivemos, e isso enquanto, né, professor, coordenador de curso, isso é muito importante, é o empreender, que aliás a gente já devia ter na escola, né? Foi o que eu estava falando. O Mackenzie, numa época, tinha uma parte de empreendedorismo, eu lembro dos meninos, acho que 8º ou 9º ano, eu lembro dele fazendo assim, e depois você não escuta mais falar. Não tem. Essa grade que hoje ele traz, ele sempre foca que você será empregado. Exatamente. Trabalhará para alguém. Isso, e a gente... E não por alguém. Isso, perfeito. Eu já ministrei aula de empreendedorismo em escola e não é a mesma coisa, né? A sua intenção, né? Quando você vai empreender, né? Toda uma mentalidade, são múltiplas áreas, é um conhecimento amplo, reduzir isso a uma disciplina, a nossa mente precisa ser empreendedora. E a mente empreendedora, ela precisa ser criativa. Então, tudo isso começa na autonomia. Tudo isso começa lá desde pequeno, quando você dá autonomia para a criança criar, desenvolver. Isso dá trabalho. Tá? Tem uma relação direta com a formação dos professores, por isso fica o convite de novo para vocês, para estudar pedagogia conosco. Do mesmo jeito que os dois brilham o olhar para falar da área da saúde, eu brilho o olhar para falar da área da educação. Porque o futuro ele parte diretamente da área da educação. Nós precisamos de profissionais que ajudem nesse processo da criação de uma mentalidade criativa. Porque começa na criação e parte para a inovação. Então, hoje eu criei um método novo. Opa, partiu da criatividade e nasceu uma inovação. Alguém teve que ter a iniciativa, teve que ter a proatividade. Enfim, se for entrar nesse assunto aqui, o professor se solta. Mas, vamos lá. Reta final, considerações finais. Novamente, muito obrigado. De verdade, aos dois, né? Hoje nós tivemos aí
uma aula. Eu e o produtor ali ficou só de olho. Quando eu vi ele coçando a lombar aqui atrás, já tá pensando na atividade física, melhorou a cadeira, deu aquela 90 graus ali. Suporte, Opa, aprendemos muito, tá? Mas eu queria aprender mais contigo, suas redes sociais. Bom, o meu Insta, né, que é o da clínica, é o Clínica Integrada. É o Instagram, Clínica Integrada. Acha pelo Facebook Clínica Integrada também. Só Clínica Integrada? Clínica Integrada. Rapaz, Clínica... que arroba bonito. Isso. Sim, o simples funcional. Olha só que beleza. Clínica Integrada. Isso, perfeito. Isso. E o LinkedIn, Renata Gomes Benhossi, vai me achar também. E eu fico Benhossi com 2 S, tá? Benhossi com 2 S. É isso aí. Mas é isso. Parabéns pela sua história. Muito obrigada. Muito obrigado pela aula que você deu aqui para nós. Se pudesse dar uma última dica para que a pessoa tenha a melhor qualidade de vida, pensando em corpo, mente e espírito, desenvolver isso daí, não ter aquela questão, não se acostumar com dores, né? Alguma dica, deixa alguma dica para nós vivermos melhor. Assim, repetir tudo que a gente falou aqui, né? No sentido de praticar atividade física, fazer ingestão de água. Então, assim, a Organização Mundial de Saúde já diz, né? Para ter saúde, a gente precisa estar bem fisicamente, psiquicamente, né? Socialmente, familiarmente e espiritualmente. Não esquecer do espiritual, porque a gente está deixando, né? E isso é muito importante, a gente se cuidar. Agora, o que é consciente e espiritual? Antigamente era QI, consciente de inteligência, QS, consciente social, e agora é o espiritual. Agora, já que você puxou a palavra, mais uma vez, professor Robson, obrigado pela oportunidade de compartilhar conhecimento. Eu sei que seu nível de conhecimento, principalmente na área de imagem, é um know-how que nós temos fantástico na Anhanguera. Então, vem estudar biomedicina, é biomédico também, tá? Biomedicina, radiologia, vem estudar conosco lá na Anhanguera. Tem esse mestre aqui, uma pessoa com muita bagagem, muito conhecimento, e mais uma vez, obrigado por compartilhar um pouco disso conosco aí. Trabalho e a oportunidade de trazer pessoas aqui. Trouxe 2 colegas da Gastro, uma colega de caminhada da área de saúde, e precisando, estamos aí para colaborar. É isso aí, e para você que acompanhou mais um Anhanguera Cast, né, esse encontro não será mais todos os sábados, porque nós estamos criando um canal específico, que é muito fácil de achar aqui no YouTube, Anhanguera Cast. Então vai lá, segue nós teremos pílulas de conhecimento toda semana, porque o nosso papel aqui não é criar aquele canal com clickbait, com notícia falsa, com comentários vazios, não. Nós acreditamos no papel do conhecimento. Nós pensamos o seguinte: não existe desenvolvimento de uma sociedade sem conhecimento. Então, preciso desenvolver pessoas para que a sociedade seja desenvolvida. Então, os nossos papos, as nossas pílulas de conhecimento é sempre com essa intenção, de que você assista e, de alguma maneira, mude seus hábitos, seja transformado, tenha cuidados. Olha quantas lições nós tivemos hoje aqui. Como professor aqui, na minha mente já tem várias anotações possíveis. Ah, não estou na melhor idade, mas eu sei que se eu deixar de cuidar do meu corpo, se eu deixar de cuidar da minha mente, um processo natural que vai acontecer começa a se antecipar. Começa o processo de esquecimento antes do que devia. Eu não tenho artigo científico aqui para me embasar, mas a experiência eu consigo perceber de maneira clara, principalmente no ambiente acadêmico, que nós percebemos professores de muita idade com uma memória fantástica. Mas por que isso, professor Robson? Porque sempre lê, porque sempre está exercitando a mente, sempre está buscando criar algo novo, sempre está procurando resolver um problema, Então, a mente está ali, o exercício, o músculo do cérebro está ali, está funcionando. E nós temos contato com vários professores. A memória é fantástica. Então, e aquele que está em casa, muitas vezes, está sentado, está fazendo outras coisas, eu estou aposentado. Aí daqui a pouco, essa aposentadoria que poderia ter uma melhor qualidade, começa a chegar o esquecimento, começa a chegar algumas situações desagradáveis. Então várias dicas foi dada aqui. Se você perdeu, volte e assista de novo,
porque várias dicas foram deixadas aqui e já sabe, ninguém nasceu para viver com dor, não é isso? Não, de jeito nenhum. Ninguém nasceu para viver com dor. Algo não tá bem. Exatamente. Aí, ou seja, se tem dor, corra. O corpo fala, o corpo corra para um fala. profissional, cuide disso. Tem a fisioterapia hoje muito bem desenvolvida. Nós temos fisioterapia também lá na Anhanguera. Tudo converge para que nós tenhamos uma melhor qualidade de vida, mas passa diretamente pela nossa vontade de procurar se cuidar. É isso. É isso. Mais uma vez, obrigado. Siga o nosso canal, @AnhangueraCast. Possivelmente eu estarei aqui na Tumin TV mais vezes, né, produtor? É isso aí, estaremos juntos conversando sobre conhecimento e sobre muitas outras coisas. Como sempre, a gente fecha nesse final de semana. Fique com Deus. Alimente o seu espírito. Não esqueça dele de jeito nenhum. E olha, qualidade de vida é corpo, mente e espírito. Nunca esqueça disso. É isso e até o próximo programa. Tchau! Tchau.